Muito bem, essa daqui será a primeira de uma sequência de pequenos vídeos sobre o uso do Scilab, né? Principalmente nas disciplinas de modelagem, de sistemas lineares, sistemas de controle e aplicações semelhantes. Essa primeira nós vamos falar sobre polinômios, certo? Então vamos aprender a fazer algumas operações com um polinômio, né? Primeiro vamos definir um polinômio, utiliza aqui a função poly, né? Ou definir um polinômio x, certo? A partir daqui, x será uma variável, né? O Scilab vai entender o x como sendo uma variável polinomial, né? Como muita coisa que a gente faz aqui em controle e modelagem tem a ver com S, então vamos definir a variável em S, mas nesse ponto eu poderia fazer com qualquer letra, certo? A variável S é só para ficar mais familiarizado com a nomenclatura que a gente tem utilizado nas atividades, nos exercícios, né? Então nós definimos aí um polinômio S, tá bom? Então você pode começar a escrever equações com o polinômio S e o Scilab vai entender. Lembrando que para esse caso, né, o Scilab ele entende S como sendo um polinômio e não entende S como sendo uma variável complexa utilizada lá em sistema de controle, certo? Depois, no outro vídeo, a gente vai ver como é que eu posso utilizar esse S como uma variável do tipo sigma mais j ômega, né? Que é uma variável com a parte real e a parte complexa. Por enquanto, aqui é apenas uma variável qualquer de um polinômio qualquer, certo? Então, a gente consegue definir S como sendo um polinômio e para escrever o polinômio basta digitar ele sem nenhum problema, certo? S ao quadrado mais 4S mais 10, né? Então já consigo escrever aqui o meu polinômio. Lembrando aqui que o Scilab ele sempre vai colocar o termo de maior ordem, né? Sempre à direita, né? É o contrário do que nós estamos acostumados, né? Geralmente escrevemos as equações assim, né? S ao quadrado, 4S mais 10. Quando ele representa o termo de maior ordem à direita. Então tem que tomar cuidado aí que vai ficar invertido. Inclusive a gente pode pegar uma letra qualquer, né, por exemplo F, e pode igualar F a um polinômio, certo? Ele vai conseguir entender dessa forma. Então sempre que você chamar F, você vai estar chamando esse polinômio aí que eu acabei de definir, S ao quadrado mais 5S, certo? Eu posso definir um polinômio em termos de, ao invés de eu escrever o polinômio, eu posso descrevê-lo em termos dos seus coeficientes, né? Então, eu posso chamar a função poly e crio um vetor com os coeficientes, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, né? Então, tem um vetor de coeficientes, tenho que lembrar que esse é um polinômio em S. Então, para isso, eu tenho que ter definido anteriormente S como sendo uma variável de um polinômio, certo? No momento que você faz isso, ele cria já um polinômio com os coeficientes, certo? Lembrando que sempre o termo de maior ordem está à direita. Então, está aqui o 4, né? Aqui o 3, está aqui o 2 e está aqui o 1. Então, se você cria um vetor com 4 posições, então você vai ter as posições S elevado a 0, S elevado a 1, S elevado a 2 e S elevado a 3, né? Então tem que prestar atenção quando for fazer, né? Por exemplo, mas eu não queria que tivesse 1, né? Você pode fazer dessa forma aqui que o Scilab também vai conseguir entender, né? 3S ao quadrado, porque o primeiro termo é 0, né? Então 0 vezes S ficou elevado a 0, então não vai existir. 1 vezes S elevado a 1, 2S elevado a 2, 3S elevado a 3. Então você consegue
definir um polinômio em termos de coeficiente, né? Aqui eu estou usando essa função CLC, que é para limpar a tela, né? Mas se eu quiser, eu posso limpar um número de linhas também, certo? Então, lembrando aqui, ó, se eu botar CLC3, eu limpo as 3 linhas de cima, né? E se eu só jogar CLC, eu limpo a tela inteira, certo? Então, lembrando aqui que eu posso definir um polinômio em termos dos seus coeficientes, não importa o tamanho do polinômio, né? Eu consigo fazer essa definição aqui, certo? Então, o Scilab ele consegue trabalhar dessa forma, né? A gente pode definir um polinômio em termos de suas raízes, certo? Então, a gente vai usar a mesma função poly, só que ao invés de eu aplicar um vetor de coeficientes, eu vou botar aleatório aqui um vetor com raízes, certo? O restante é semelhante, só que ao invés de eu chamar coeficientes, eu chamo raízes, certo? Então, agora eu defino um polinômio. Então, esse polinômio aqui, s ao cubo menos 11s ao quadrado mais 38s menos 40, esse polinômio possui por raízes os valores 4, 2 e 5, certo? Então, essas são as raízes deste polinômio aqui, né? Então, posso criar um polinômio partindo das suas raízes ou criar um polinômio partindo dos seus coeficientes, certo? Se você já tiver um polinômio, vamos voltar para aquele primeiro que nós criamos, f. Se você quiser saber quais são as raízes de f, né? Ele já lhe dá as raízes, né? No caso desse aqui, as raízes são 5 e 0, né? Exibe aqui a parte imaginária, mas nesse caso a parte imaginária é 0, né? Então o roots ele consegue fazer, consegue lhe entregar as raízes de um polinômio, né? A gente utilizou aquela outra letrinha, qual foi? Foi H, né? Para criar esse polinômio. Então quais são as raízes do polinômio H? Então ele vai lhe dar todas as raízes, certo? Então tem uma raiz aqui que ela é negativa, tem mais outra que ela é negativa e tem um par conjugado complexo, né? 1,17 alguma coisa, mais ou menos 0,57 alguma coisa aí, né? Então ele consegue lhe expressar aqui todas as raízes. Cuidado para não bater o olho e achar que são complexas porque aparece um i, né? Essa notação aqui está aparecendo o i, mas tem o zero multiplicando, né? Então tem que tomar cuidado para não confundir, certo? Às vezes vai aparecer um valor muito pequeno, né? Vai aparecer um número, um resíduozinho complexo, né, que é do método computacional, que o programa usa para encontrar as raízes. Então, às vezes vai aparecer aqui um valor tipo 10 a menos 15, a menos 20, então é um valor bem pequeno. Você pode até considerar como zero quando esse valor aparece, certo? Seguindo aqui o nosso básico sobre polinômios, no Scilab dá para a gente multiplicar polinômios, né? F vezes G, então tá aí os dois multiplicados. Dá para somar, certo? Não tem problema, ele soma, né? Dá para dividir, né? A divisão nem sempre sai do jeito que a gente queria, né? Ele geralmente dá uma simplificada, mas então, geralmente ele dá uma simplificada quando é possível simplificar, né? Quando não, ele demonstra o polinômio completo, né? F sobre G é um polinômio que não dá para dividir, né? Que é um polinômio de terceira ordem no denominador e um polinômio de segunda ordem no numerador. Só que o contrário, G sobre F, né? Então, G sobre F, aparentemente ele só fez inverter aqui, né? Botou o polinômio G em cima e o polinômio F embaixo. Só que a gente sabe que como aqui tem um polinômio de
de terceira ordem em cima do segunda ordem baixa, é possível fazer uma operação de divisão. Na operação de divisão, existe uma função que vai jogar os valores da divisão exatamente nesse vetor que a gente acabou de criar, né? Para ficar fácil, eu chamei de R e Q, né? R de resto e Q de quociente, certo? Aí eu poderia chamar A e B, x1, x2, y e z, poderia chamar do que quisesse esse vetor. Então, essa função aqui, ela vai pegar o vetor g, ou o polinômio g, vai dividir pelo polinômio f, o resto da divisão ele vai jogar no primeiro termo desse vetor que ele vai criar, e o quociente ele vai jogar no segundo termo desse vetor que ele vai criar. Então, normalmente a gente faz isso, ele cria dessa forma, né? Então, o resto da minha divisão é menos 10 mais 118S. E o quociente, o resultado da divisão, é menos 16 mais 2. Então, na hora que eu faço essa divisão aqui, a gente obtém um resto e obtém um quociente, né? Em seguida, se você quiser, é só montar o polinômio, né? Então, você vai ficar como quociente é S menos 16, né? Mais o resto. Quanto é que foi o resto? O resto foi aquilo que não deu para dividir, né? Vai ficar dividido pelo valor do denominador original, né? Mas essa operação acaba retomando lá pelo mesmo valor. Olha aqui quanto é que era o polinômio, certo? Original. E tá aqui ele novamente, né? Menos 10 mais 38S menos 11 ao seu quadrado mais S ao cubo, dividido por 5S ao quadrado. Então, essa operação, o que é que acontece? Está aqui o quociente, então você pode quebrar esse polinômio em dois, né? Vamos chamá-los assim, o polinômio A, que vai ser o resto, vou fazer dessa forma para simplificar, certo? E um polinômio B, que vai ser o polinômio A, que vai ser o quociente da divisão, né? E o polinômio B, que é o resto, sobre o denominador original da função quando a gente realizou a divisão, né? Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, certo? Então, você pode escrevê-los dessa forma, né? Então, aquele produto da divisão, como é que eu poderia escrever ele? Então, nós escrevemos ele dessa forma, né? S menos 16 mais essa outra função aqui, menos 4 mais 118S sobre 5S ao quadrado. Claro que se a gente somar os dois, vai chegar no polinômio original. Então, você tem um polinômio de terceiro grau no numerador, um do segundo grau no denominador. Então, dá para você fazer uma operação de divisão dessa forma, né? Lembrando que G, qual é a operação que eu estou fazendo? Essa operação aqui, ó, G dividido por F, certo? Então, G dividido por F, a gente faz dessa forma aqui, tá bom? R e Q vai ser igual a essa função polinômio, divisão de polinômio, né? Numerador dividido por denominador, né? Faz essa operação, aqui fica o resto, aqui fica o quociente, né? Quociente, lembrando que sempre que você fizer, o quociente ele é livre, ele é independente, ele é um resultado puro da divisão, então ele fica separado. E o resto é aquilo que você não conseguiu dividir, é o resto. Então vai ser menos 10 mais 118S dividido por 5S mais S ao quadrado, certo? Muito bem, vamos pegar aqui um polinômio um pouquinho maior, só para a gente dar uma olhada, né? Vou criar um polinômio apenas com base nas raízes, certo? A gente já se lembra como é que cria um polinômio utilizando só as raízes. Então, polinômio com raízes 1, 3, 5 e 8, certo? E será esse polinômio, né? Então, nós podemos fazer dessa forma aqui,
certo? Vamos igualar aqui, vou chamar de D, né? Então vamos pegar esse polinômio aqui, vamos chamar ele de D, certo? Então está criado aí o nosso polinômio, né? Vamos pegar um outro polinômio, vamos chamar de N, certo? Mais simples, de segunda ordem, digamos assim, né? Mais 2S mais 3. Então eu estou criando outro polinômio com base, deixa eu deixar uma raiz diferente daquela que está em cima. Então estou criando outro polinômio tomando por base as raízes também, né? Estou pegando um polinômio com a raiz menos 2 e outro com a raiz menos 4, né? Posso fazer dessa forma também, não tem problema, né? Então eu tenho uma função, e no final a minha função f é dada por um numerador dividido por um denominador. Então esse é o nosso camarada. Imagine que isso daqui sendo uma função de transferência, você tendo que dividir ela em frações parciais, né? Você já sabe que esse polinômio de baixo, você pode quebrar ele em vários termos, né? Aqui nós utilizamos a função poli com raízes para criar um polinômio com essas raízes, 1, 3, 5 e 8, né? Mas se você se deparasse com ele e não soubesse quais são as raízes, então lembrando, putz, o denominador, tá aí as nossas raízes, né? 1, 3, 5 e 8. Então, minha gente, temos aqui o polinômio f, e aí nós podemos utilizar a função PFSS, né? Que é fatorando um polinômio em frações parciais, certo? Você faz isso, você quebra o polinômio em frações parciais. Aqui a primeira fração parcial, né? Onde uma das raízes é 8, lembra? Aqui o outro, onde uma das raízes é 5. Aqui o outro, onde uma das raízes é 1. E mais um, onde uma das raízes é 3. Né? Então, você utilizou essa função aqui, ó, PFSS, e esse polinômio compridão, você já quebrou ele em frações parciais, certo? Inclusive com o coeficiente que vai ficar aqui em cima, né? Lá em frações parciais você tinha que fazer A sobre S menos 2, A sobre S menos 5, A sobre S menos 1, e depois ir montando o sistema A, B, C, né? Sobre C menos S menos 1, D sobre S menos 3. Então depois você tinha que montar o sisteminha para poder resolver, e aqui você já vai dar direto, quebrar ele em frações parciais, o que facilita bastante, certo? Então essas são as principais funções, né, para a gente trabalhar com os polinômios aqui no Scilab. Em outro momento, no outro vídeo, a gente trata mais algumas funções do Scilab para usar na disciplina. Por esse vídeo é só.